Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo que vai receber tua palavra agora. Usa a tua filha, meu Pai, como boca do Senhor. Traz as revelações do alto dos céus e fala com a tua igreja aquilo que precisamos ouvir da tua parte, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Irmãos, não tem como, começar a ministração da palavra sem citar tudo o que está ocorrendo nos últimos dias. Eu não sei se todos estavam aqui, mas quem estava pode lembrar, acho que no penúltimo culto que eu ministrei, que foi quando eu convoquei os obreiros para cada um ficar determinado por um mês. Quem lembra? Quem estava? O que o Espírito Santo de Deus disse aquela noite? Que 2019, 2020 são anos chaves, final de década. Lembram disso? E que iria vir muitos acontecimentos. Então, e isso tudo, irmãos, é para que a igreja venha despertar. É para que nós venhamos tomar nossa posição de igreja verdadeiramente na face dessa terra. Porque até então, o templo do Senhor, o lugar de oração, em alguns lugares tem virado lugar de entretenimento, né? As pessoas entram, saem, vêm e quer fazer dali um ambiente de diversão. E aqui não é um ambiente de diversão, irmãos. Aqui é um ambiente de quebrantamento. Amém? Aqui é casa de oração. Aqui é o lugar da gente clamar. Aqui é o lugar da gente aprender. Aqui é o lugar da gente ouvir a voz de Deus. E o Espírito Santo tem falado muito acerca disso ao meu espírito. Porque se nós formos olhar tudo, a gente se esconde, não é verdade? A gente fica com medo. Quantas mensagens eu vi de pessoas falando assim: pode acabar 2019, porque já aconteceu muita coisa. Não, tem 12 meses ainda pela frente, irmãos. Bom, 11. Então, o negócio é a gente se revestir de Deus, se encher, se revestir da armadura de Deus e pedir forças ao Espírito Santo para que a gente continue sendo atalaia sobre a terra, continue sendo aquilo que o Senhor nos chamou. O que a missionária Renata falou aqui, muito importante, passa um pouco despercebido por alguns, não é verdade? Quando Deus te dá algo para você falar, te inspira a dar um recado e você às vezes negligencia, era uma coisa simples. Deus vai te capacitar, irmã. Para quem estava falando poderia parecer simples, mas o que Deus tinha para fazer era muito importante. A igreja está entendendo? Estão todo mundo aqui? Amém? Todos estão aqui? Então, você o pastor, eu quero pegar um gancho na mensagem que o pastor trouxe aqui no domingo, falando sobre Zaqueu. E ele falou algo muito importante, que a pessoa, o membro, ele entra, ele vai se espelhar num obreiro, ele vai se espelhar num diácono, ele vai se espelhar num evangelista. Como Paulo dizia, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. E, irmãos, isso para falar um negócio, você tem que ter peito para falar um negócio desse. Você tem que estar muito firme com Jeová, convicto, para você poder declarar: olha, já que vai se espelhando em mim, porque eu estou me espelhando nele. Se você se espelhar em mim, automaticamente você vai estar seguindo o que ele quer. Então, se a gente puder chegar num pouquinho, e o Espírito Santo quer levantar pessoas aqui para ser exemplo. Não foi à toa que o Espírito Santo te colocou aqui. A mensagem que o Espírito Santo me deu é uma mensagem, um pouco dura, mas é algo que vai fazer com que você fique alerta. Quem não estiver enquadrado no que Deus vai falar aqui, fique alerta. Você pode pensar, mas eu não estou fazendo nada disso, eu não estou vivendo isso.
A questão é, irmãos, que a gente tem o amanhã, e o amanhã pertence ao Senhor. Ele sabe o que pode vir de encontro a você. Ele sabe esse lado que o adversário pode estar armando contra a tua vida. Todos entenderam? Então vamos abrir as nossas Bíblias agora, já dada essa pequena introdução, no livro de 2 Reis. Segundo livro dos Reis, no capítulo 17. Oh, louvado seja o teu nome, Jesus. Seja engrandecido aqui neste lugar, Senhor. Nós vamos ler a respeito de uma cidade que muitos devem conhecer, mas que às vezes a gente, topando com ela no Novo Testamento, a gente fica meio querendo entender o porquê. E hoje você vai ter conhecimento de algumas coisas sobre Samaria. Amém? A cidade onde Jesus encontrou aquela mulher no poço de Jacó. Capítulo 17, a partir do verso 24. Todos acharam? Vamos à palavra. O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Culta, de Avá, de Ramate, de Safar, Faim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria, para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor, e por isso ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então informaram o rei da Assíria: os povos que deportastes e fizeste morar nas cidades de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem a sua existência. Então o rei da Síria deu esta ordem: traga um dos sacerdotes de Samaria que vocês levaram prisioneiros, a retornar e viver ali, para ensinar as exigências do Deus da terra. Então, um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar. Aí a minha versão diz: veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. Mas a primeira versão que eu li me chamou mais atenção e me fez entender que era mais conveniente. Diz assim: eles ensinavam como deveriam temer ao Senhor. Deixa eu ver como é que está aqui. Aqui está a versão que eu quero. E ele lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. E, no entanto, cada grupo fez os seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam, e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os da Babilônia fizeram Sucote Benote, os de Cutã fizeram Nergal, e os de Ramate fizeram Acima. Os heveus fizeram Nibas e Tartaque. Os Sefataitas queimavam seus filhos em sacrifício a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sarfafaim.
Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhes servir, como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Até hoje, eles continuam em suas antigas práticas. Não adoram o Senhor e nem se comprometem com os decretos, com as ordenanças e com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Até aqui por enquanto. Amém? O que a gente vê aqui? O rei da Síria, para compensar as pessoas os judeus que ele havia levado em cativeiro, resolveu povoar Samaria com pessoas que eram de outros lugares. E agora a gente vai vir para o tempo real. Qual de nós aqui nasceu em lar evangélico? Você nasceu em lar cristão? Levanta a sua mão. Nenhum, né? A maioria veio. A maioria foi conduzido, atraído por Deus para a presença dele. Então o rei da Síria, ele faz isso, ele traz várias pessoas de povos diferentes e coloca na terra prometida, na terra que Deus tinha dado ao povo de Israel. Só que antes disso, irmãos, para isso acontecer, o povo de Israel também já estava desviado da presença de Deus. E é por esse momento em que o povo está idólatra, está errante, é que o rei da Síria invade a cidade e sitia a cidade. Todos estão entendendo? E é por isso que até os dias de hoje há aquela rixa entre judeus e samaritanos. Porque o povo de Samaria é todo misturado. Não tem judeu autêntico. Mas eu não quero falar disso. O que o Espírito Santo de Deus quer nos despertar é que a gente não pode ficar trazendo as nossas práticas antigas para a casa dele. A gente não pode continuar querendo ter a presença de Deus e ter os prazeres deste mundo. A gente não pode continuar querer viver aqui, dizer que é servo de Deus, e quando chega lá fora, eu faço um 7-1 com alguém, eu minto, se eu tiver que desfavorecer alguém para me favorecer, eu faço de boa. Isso é prática do Egito, irmãos. Isso é prática de quem não conhece Deus. O que esse povo fez? Receberam um sacerdote, não receberam? E aqui, irmãos, aí eu quero trazer para mim. Qual é a função do sacerdote? É ensinar como o povo tem que temer e adorar a Deus. Na minha função, eu não posso me meter no que você está fazendo com a sua vida. Eu não posso ditar regras para vocês, porque uma regra já está aqui bem clara do que você tem que fazer. A minha função é somente ministrar aquilo que está aqui. Eu não posso passar disso. Tem momentos que eu quero. Diga-se de passagem. Tem momentos que eu quero pegar e dar uma sacudida, falar, desperta tu que dormes. O que você está fazendo com a tua vida? O Senhor tem te guardado, tem te livrado. O Senhor tem um plano com você. Foi louvado aqui. Só que a gente tem que atentar. Eu não posso querer a presença de Deus. Abençoe, Jesus, essas chaves. Não posso querer a presença de Deus e continuar praticando alguma coisa que está contrária à palavra de Deus.
adulterando. Irmãos, eu tive num lugar sábado, encontrei um irmão, ele já esteve aqui, mas ele ficou cerca de 45 minutos e ele só contava mal testemunhos. A única coisa que saía da boca daquele irmão era que ele conheceu alguém que falou assim: não, pastor, eu estou aqui na igreja, mas eu tenho a minha amante, mas o senhor não pode se meter nisso. Não, pastor, eu estou namorando essa pessoa aqui, mas eu sou casado. Irmãos, imagina, eu fiquei assim, eu falei: Jesus, eu tenho que ficar ouvindo mesmo essas coisas? Mas era tanto escândalo, eu estou contando os menores, mas eram coisas podres. Aí eu falei assim: irmão, o que eu tenho a te falar é, vamos orar. Falei com ele: a gente tem que orar, porque a palavra de Deus ela é bem clara: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, qualquer um de nós está sujeito a errar, mas eram coisas terríveis, irmãos, eram coisas terríveis. Eu quase chorei. O que foi? Não. Fotinho. Eu quase chorei. Eu fiquei ouvindo aquela pessoa falar e a minha vontade era até de interromper ele. Falei: irmão, para de falar porque não está me fazendo bem, isso não está me edificando. Eu estou passando mal. E eu fiquei o resto da noite, eu não fiquei bem. A minha mente ficava falando assim: como que alguém pode usar o nome de Deus, pode querer a presença de Deus e continuar praticando tais coisas, fazer tais coisas, fazer da casa de Deus um lugar como outro qualquer. E aqui não é um lugar qualquer, amém? A partir do momento que você entra por essas portas, algo tem que acontecer na tua vida. Como eu falei que eu queria pegar o gancho na pregação do pastor. Quando Zaqueu encontrou Jesus, ele falou: Senhor, se eu fiz errado, eu me arrependo, eu vou devolver. Eu vou devolver 4 vezes mais aquilo que eu tirei de alguém. Isso mostra, irmãos, o quê? Transformação de vida. Transformação de atitude. Então, catuca aí devagarzinho quem está do teu lado. Fala assim: tem que mudar. Não pode continuar o mesmo. Aquela mulher que tem as visões de que eu tenho que agir assim, no primeiro encontro eu tenho que dormir com o cara, porque senão ele não vai me procurar no outro dia. Isso está errado. E era, infelizmente, o que estava acontecendo ali em Samaria, irmãos. Eles ouviam um sacerdote pregar para eles. Eles ouviam um sacerdote ensinar que tinha um Deus que necessitava ser temido, que necessitava ser adorado e que tinha mandamentos para que você cumprisse e obedecesse. Aquele povo, irmãos, estava sendo comido por leões. Presta atenção. Já é um motivo, né? Já é um motivo para eu andar muito bem precavido. Peraí, eu posso encontrar um leão ali na esquina. Hoje, trazendo para os nossos dias atuais, né? Pode vir uma enxurrada de lama e levar. Pode vir um incêndio e levar. No mesmo dia em que morreram os meninos lá no ninho do urubu, é o nome, né? Lá no lugar lá do Flamengo, lá, o clube. No mesmo dia, 12 pessoas foram assassinadas no morro no Rio de Janeiro, na troca de tiro com a polícia. 12. Não teve tanto impacto, né? Sabe por quê? Porque eram todos bandidos. Eram todas pessoas envolvidas com tráfico. Não houve a comoção, né? Você está vendo como é que está a humanidade? Aí morreu ontem o repórter. Aí ficaram não sei quantas horas falando do repórter. E o piloto que estava junto com o repórter? Também era pai de família.
Também era alguém que estava cumprindo seu trabalho. Então, os pesos e as medidas estão muito desiguais nos últimos tempos. Mas isso o Senhor Jesus, Ele disse que iria acontecer. Ele nos alertou de que o amor de muitos esfriaria. E, mais uma vez, eu quero que vocês entendam, o que o Espírito Santo de Deus, Ele quer trazer para nós é um alerta. Não seja só ouvinte da palavra de Deus, seja praticante. Ah, pastora, mas esse negócio de cumprir a Bíblia é muito difícil, não dá para fazer. Faz o que você consegue. A gente não vai conseguir 100% não, irmãos. Mas a gente tem que se esforçar para fazer 1, 2, 3. Aonde eu tiver, poder trazer uma palavra. Quem é que leu a Bíblia hoje? Quem tirou 1 hora do seu dia e leu um capítulo da Bíblia? Eu vi 2 mãozinhas levantando, 3. Não vamos comentar a porcentagem, né? Mas como é que você quer se fortalecer na sua fé? Você vem para cá, o culto é uma bênção, mas às vezes você nem sente a presença de Deus. Porque você não se preparou antes de vir. É todo... Uma pessoa que é convidada para ir a um casamento, ela vai fazer o quê? Mulheres. Ela vai fazer o quê? Ela vai para o salão, ela vai fazer o cabelo, ela vai... Se ela estiver dentro do orçamento dela, lógico. A gente tem que pensar nos orçamentos. Vamos falar de acordo com os orçamentos. Mas a gente sabe que casamento não é todo dia, então a pessoa nem tem às vezes, mas dá um jeito de fazer. Antes até de ir para o salão tem que ver a roupa. Tem que ser uma roupa nova. Esses dias eu estava vendo umas fotos antigas. Eu me vi em vários casamentos com a mesma roupa. Eu falei assim, essa sou eu. Tô nem aí. Tô nem aí se vão falar, ué, mas eu não estava no outro casamento com esse vestido. É o que eu tenho, é o que eu vou usar, irmão. Mas eu vejo pessoas que vão lá, passam no cartão de outra pessoa, porque não tem o nome limpo. Deus, irmãos, Deus está falando, amém? Deus quer ensinar. Vai lá e faz a dívida, porque tem que estar com uma roupa nova. Aí faz o cabelo, faz a unha, faz toda aquela preparação para no dia lá estar mais bonita que a noiva, se brincar. Então, por que não fazer isso para o Senhor? O culto é terça-feira. Eu vou começar meu dia, eu vou abrir um propósito, eu vou fazer um jejum. Eu vou orar pelos pastores, eu vou orar para quem vai ministrar o louvor. Porque eu vou sair daquele lugar hoje cheio de Deus. Hoje em dia não tem isso mais. Poucos. E a igreja tem que despertar. Não, eu quero receber a minha vitória, mas tranquilo. Hoje eu leio, hoje eu não leio, hoje eu oro, amanhã eu não oro. E Deus está falando, é tempo de me temer. É tempo de aprender a me adorar. Aí você pode falar assim, mas eu nem tenho voz para cantar, eu nem tenho oportunidade. Irmão, quem falou que só você adora a Deus assim, com oportunidade, cantando? Não. Eu adoro a Deus quando eu tenho um gênio bem difícil, aí alguém vem e me espizinha. Olha que palavra é essa, hein? Me irrita. E eu consigo controlar aquele momento. E não revido a ofensa. Você está adorando a Deus. Você está sendo um adorador. Você está temendo ao Senhor. Por que não? Que quando eu me espalho, ninguém me junta. Você vê crente falando tipo de coisa assim. E Deus está falando, é hora de ter temor
e me adorar. Aí você, como eu comecei no início, porque eu sei que quando vem uma palavra dessa, a gente já começa a fazer uma autoanálise. Não, mas eu estou joia com Deus. Eu estou lendo Bíblia, eu estou orando, eu não estou fazendo nada, eu não estou bulinando ninguém. Né? Não estou roubando ninguém. Eu não estou vendo site errado na internet. Isso tem que ser falado. Eu até, assim, teve uma época que eu fiquei, sabe, presbítero Adriano, eu fiquei meio chateada com essas coisas. Falei, poxa, é tão chato um pregador ter que subir no altar e ter que ficar falando pro pessoal não acessar site pornô. É tão chato ter que falar, não, fulano, se você mentir, você está cometendo o mesmo pecado que adultério. Porque é pecado. Se você difamar um irmão, falar mal de um irmão, é a mesma coisa. Eu ficava chateada. Mas você falou, mas é isso aí que você tem. Mas os dias atuais, você tem que ensinar esse tipo de coisa. Porque está demais. Né? Às vezes você já não sabe quem é e quem não é, e quem tá disfarçado. Está disfarçado. Tem que lutar com os disfarçados. E Deus, Ele quer que você entre na essência da adoração. O que Jesus fala com aquela mulher samaritana? Eu estou procurando adoradores que me adorem em espírito e em verdade. É isso que eu estou procurando. Lugar para me adorar? Qualquer lugar é o lugar de me adorar. Se o teu coração está quebrantado, contrito, está disponível para que eu entre e venha e faça morada. Irmãos, sabe o que a gente tem que entender? Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Mas para Jesus entrar e fazer essa morada, Ele vai limpar a casa. Ele não vai entrar e fazer morada se a casa estiver suja. Se tiver entulho, aí Ele vai continuar fazendo visita. Isso acontece. Acontece de Deus visitar. Ai, senti a presença de Deus. Aí saiu lá fora, entrou no carro e foi para um motel com o amante. Que presença de Deus que você sentiu? Você não, que a pessoa sentiu. Eu estou falando, irmão, baseado nos testemunhos que eu ouvi sábado, que foi nesse nível. Me desagrada muito até estar falando ao vivo assim para a internet, porque eu sou uma das pessoas que detesta falar contra o Evangelho. Eu não estou falando do Evangelho, estou falando de pessoas que estão envergonhando o nome do Evangelho. Vocês estão entendendo? A igreja está entendendo? Esse povo não era de Samaria. Eles não eram judeus. Nós não somos o povo escolhido, nós somos, filhos que fomos adotados. Amém? Nós fomos adotados, fomos enxertados na videira. E esse povo, ele tem a dádiva de estar na terra que Deus escolheu para o povo dele. Era qual terra, irmão? Era a terra que manava leite e mel. Era a terra da bênção. Era a terra da vitória. Eles estavam desfrutando disso? Não, eles estavam sendo devorados por leões. Mesmo assim, mesmo sendo devorados por leões, vindo o sacerdote de Deus ensinando, olha, vocês têm que obedecer a palavra de Deus. O Deus dessa terra não gosta que vocês façam sacrifícios para outros deuses. O Deus dessa terra, Ele não gosta de alguém que pegue o seu filho e queime dentro de um forno para um Deus. Você pode imaginar isso? A gente está vendo, as mães abandonando as crianças recém-nascidas. Aconteceu essa semana.
Foram 3 bebês recém-nascidos no Rio de Janeiro. Um, infelizmente, morreu. Foi jogado dentro do lixo. Outros 2 conseguiram ser resgatados e estão sendo cuidados. Mas um deles recebeu o vídeo, teve um vídeo. O casal chega com uma sacola e simplesmente deixa no ponto de ônibus e vai embora. Aí alguém que estava passando do outro lado da rua escutou um gemido. Foi ver o que era que tinha dentro da sacola. Um bebezinho recém-nascido. Está acontecendo as mesmas coisas, irmãos. As mesmas coisas estão se repetindo. E a palavra, ela é bem clara quando diz que isso está acontecendo até os dias de hoje. Para refrescar a memória de vocês, vamos lá para o versículo, que vocês possam entender. Versículo 7. Do mesmo capítulo. O título diz assim: o castigo com o exílio. Aí diz aqui o texto, versículo 7. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder de Faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses. Aí você pode dizer, não, mas eu é só Jesus, pastor. Eu só escuto louvor na minha casa. Eu só falo com Deus. Mas, irmãos, quando Deus se refere, às vezes, à adúltera, né? E a gente leva para o lado sexual, e você pode entender que a adúltera é quem adora outro Deus. Quando você conhece a Deus, conhece Jesus, e mesmo assim continua praticando as coisas do teu velho homem, você está prestando um culto a outro Deus. Dá para entender isso? Porque quem é o Deus desse mundo, irmãos? Quem é o Deus desse século? É Satanás. Ele é o príncipe que está nesse mundo reinando aí. Então, se você está aqui, se você conhece Deus, se você sai lá e faz as coisas erradas, você está prestando culto a um outro Deus. A igreja está entendendo? Eu não estou falando que ninguém está assim aqui, amém? Esse é um alerta, esse culto ele é transmitido, várias pessoas assistem pela internet, mas eu tenho certeza que Deus está falando com alguém. Como eu falei antes, a gente não vive só de hoje, amanhã está aí, a gente não sabe o que está reservado para nós. O amanhã pertence ao Senhor, e só Ele sabe o que está determinado para mim e para você. Ele pode estar querendo livrar você de uma proposta errada. Continuando aqui, 8. E seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus, em todas as suas cidades, de torres das sentinelas até as cidades fortificadas. Eles construíram altares idólatras, ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto. E foi isso aqui, irmãos, que fez com que Deus permitisse que o rei da Síria invadisse Samaria. E que Samaria ficasse marcada até os dias de hoje como uma cidade de pessoas misturadas, que não servem ao Senhor, o Deus de Israel. Mas um dia entrou um homem em Samaria.
Quem foi, irmãos? Jesus de Nazaré entrou em Samaria. E ele fez a diferença. Transformou a vida daquela mulher que já tinha passado por 6 casamentos, por 5 casamentos. Estava no 6º e ainda não era o casamento que ele queria para ela. Você está no 6º, mas esse também aí não é teu marido. Jesus quer entrar na tua vida nessa noite. E mudar a tua história, mudar a tua essência. Mudar o teu caráter, o nosso, deixa eu me incluir, mudar o nosso caráter, porque nós temos a tendência a deixar o velho homem de vez em quando dar uma despertada, né? A deixar o velho homem se manifestar. Deus diz, não, eu quero fazer uma coisa nova na tua vida. Eu quero transformar a tua vida de tal maneira que as pessoas que te conheciam vejam que você está diferente. Vejam que você está mudado. Aquela mulher, ela ficou tão impactada, tão cheia do rio de Deus dentro dela, que ela saiu pregando. Como começa a história daquela mulher, irmãos? Indo pegar água num poço, num sol de meio-dia. João capítulo 4. Abre aí, meu amor. João capítulo 4. Acorda, Lívia. Abre no telão. O texto é bem claro. O texto diz que ela ia num horário que não era o horário de costume de pegar água. Por que ela não ia? Porque ela queria se esconder. Ela não queria ser vista. Ela não queria ver ninguém futucando alguém do lado. Lá vem aquela mulher, ó, lá vem ela. Você acha que não era isso que acontecia? Porque quando junta muita mulher, irmão, é um negócio, não é missionário. Quando junta muita mulher, é complicado. Aí um sorrisinho. Lá vem ela, olha. Lá vem ela. Aqui teve 5, tá no 6º. Duvido, irmão, que não era isso que acontecia. Ela tinha vergonha de como ela se encontrava. Ela tinha vergonha do que ela estava vivendo naquele momento. Só que quando ela encontrou Jesus, a vergonha acabou. Ela saiu correndo e foi pregar para um monte de gente. Ela largou até como é que fala? O balde lá que ela estava para pegar água. O vaso lá que ela levou para pegar água. Ela largou. Jesus faz isso com a gente, irmão. Às vezes tira a gente do... A gente está indo aqui, ó. Jesus, espera aí. Faz um contorno, vamos para o outro lado. Aí você não entende nada. Parece até que bagunçou. Deus está falando, não, eu estou colocando em ordem. Você pensa que eu baguncei, mas eu não baguncei não, eu não bagunço, eu arrumo. E Deus quer arrumar. Quer arrumar a casa aí, preparar tudo certinho para que o Espírito Santo dele venha habitar. Fazer morada. Nós, presta atenção, aqui comigo, nós só vencemos os desafios desse mundo se o Espírito Santo de Deus estiver habitando em nós. Nós não conseguimos vencer, irmão, não conseguimos vencer os desafios que estão aí fora. Aqui é um lugar seguro, aqui você está aqui, né? Você até esquece um pouquinho daquela conta que você tem que pagar amanhã. Só um pouquinho, né? Tem gente que não consegue, assim, pessoas muito focadas como eu, por exemplo. Mas é um momento em que você respira, você esquece daquela pessoa daquele marido que não se converte de jeito nenhum. Você está ali para adorar a Deus. Aí aqui
lugar de oração, é o lugar onde você está guardado. Mas lá fora, a gente tem o nosso maior desafio hoje, irmão, tá na palma da nossa mão, né? O celular. Celular, se você não vigiar, né? Tem gente que está complicada, está com a vida complicada por causa do celular. Então, peça ao Espírito Santo de Deus, faça morada. Faça morada, Espírito Santo, porque só assim eu vou vencer e vou até o fim e vou herdar a minha coroa. É esse que tem que ser o nosso objetivo, irmãos. Eu sei que Deus vai abençoar muita gente aqui, porque Ele é glorificado quando você é abençoado. Quando você vem aqui e conta, olha, eu entrei, e eu vou dar um testemunho agora, fresquinho. Eu entrei, eu estava com um pouco de dor de cabeça, e o presbítero Adriano falou, vai repreendendo essa dor de cabeça. Eu falei, Senhor, eu repreendo essa dor de cabeça. Acabou a dor de cabeça, glória a Deus. Irmão, isso é bênção. Eu estava sentindo antes de entrar. Então, quando alguém levanta a voz de oração aqui, não é à toa. Está acontecendo algo no mundo espiritual. Você pode não ver com os teus olhos carnais, mas setas estão cortando aqui. Anjos estão brigando por mim, por você. A luta está acontecendo. Aí, o pessoal lá fora não entende esse lance muito de anjo. Fala assim, o teu anjo da guarda. O anjo da guarda. Você tem vários anjos, você não tem um anjo da guarda não, meu filho. Nós somos cercados de anjos. Os anjos do Senhor, né, estão ao redor daqueles que temem ao Senhor. Tá aí, você está cercado de anjos. E a luta está acontecendo. Tem gente abrindo boca, porque a luta está acontecendo. A batalha está acontecendo. Mas eu creio em nome de Jesus que você não vai ficar como esse povo que ficou aqui em Samaria. Amém? Você não vai ser só um espectador. Você não vai ser somente um ouvinte do que está acontecendo aqui. Você vai viver com o que você está recebendo aqui nessa noite. Amém? Senhor, até ontem, até hoje, às 5h55, antes de vir para esse culto, tinha feito uma parada, tinha marcado um encontro, mas eu acabei de cancelar, para a glória de Deus. Você está recebendo a palavra de Deus, amém? Você está recebendo o alerta do Todo-Poderoso. O sacerdote estava preso, estava no exílio, estava lá aprisionado. O rei fala assim, não, tira ele lá da cadeia, leva ele para a cidade. Deus faz assim, irmão. Deus sempre arruma um jeito de nos alertar. Ele sempre levanta alguém para falar algo. Ele usa a placa de um automóvel para falar alguma coisa com a gente. É só você estar ligado. É só você estar disponível para receber as coisas do céu. Eu sei que a gente está aqui, que nós temos que ter, como se diz, esqueci a palavra, mas ter o racional. Eu estou aqui nesse mundo, eu estou vivendo, eu trabalho, eu pago conta, né? Eu estudo, mas tem um mundo espiritual. E nesse mundo está acontecendo uma grande batalha, por mim e por você. Você acha que o diabo está satisfeito porque você está sentado aqui agora, ouvindo essa palavra? Você acha? Não. Não está satisfeito. Em alguns, ele já está assim, não é bem assim não, essa pessoa está falando antes de abobrinha. Repreende em nome de Jesus, irmão. Pede para Deus blindar a tua mente, os teus ouvidos. Senhor, toma minha mente, toma meu subconsciente.
Aquela mulher, ela ouviu de Jesus. Você teve 5, o que você está agora não é seu. Se você soubesse quem eu sou, quem está pedindo água para você, você pediria água para mim. Faz sentido, irmãos? Faz sentido? Alguém chegar para você e falar assim que você tem que pedir algo para ela? Olha, pede alguma coisa para mim porque eu tenho para te dar. Aí ela é tão sem sentido que ela fala assim, mas nem balde você tem para pegar água? Como é que você vai me dar água? Cadê o seu balde para pegar água? Aí depois ele falou, irmã, é água que flui de dentro. É uma água que não se esgota. Esse poço aí um dia vai secar, mas o que eu tenho aqui nunca vai secar. Estou falando de outro nível com você. E a mulher entendeu, irmãos. Uma coisa pouca. E ela agarrou aquilo com toda a força que ela tinha. Agarra essa oportunidade que Deus está te dando hoje. De fazer a diferença no reino dele. De ser alguém que realmente quer ser morada e a habitação do Espírito Santo de Deus. Libertação total. Amém? Libertação total. Fala assim, libertação total. Libertação total. Libertação total. É total, irmãos. Ah, mas como que a gente entrou nos costumes? Ah, mas a minha mãe faz assim, a minha tia faz assim. Eu tenho uma parente que ela está vivendo dessa forma e está conseguindo ficar rica. Cuidado. Cuidado com os costumes errados. Cuidado com os conselhos errados. O conselho certo é o conselho da palavra de Deus. Ele é o único conselho certo. No mundo onde a gente ouve várias verdades. Você encontra com alguém que adora Buda, ele vai contar a verdade de Buda. Você encontra alguém que adora Maomé, ele vai contar a verdade de Maomé. Você encontra alguém que serve lá o Ogum, é a verdade do Ogum dele lá. Irmão, mas só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É só Ele. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Verdades podem ter muitas, mas caminho verdadeiro é só um. É Jesus. É igual a gente pegar uma situação, eu vou ver de uma forma, a irmã Jordana vai ver de outra, a missionária Renata vai ver de outra, e assim sucessivamente. A igreja está entendendo? Então, não deixa nenhum leão te comer não, hein? Fala assim, cuidado com os leões. Fala para quem está do teu lado, cuidado com os leões. Quem anda rugindo como leão, irmão, querendo nos devorar? É Ele. Você vê como a palavra de Deus, ela vai toda se encaixando, toda se unificando. Deus tem livramentos para dar para você nessa noite. Tinha leão querendo te comer, irmão. Mas Deus está te livrando desse leão. Glória a Deus. Obrigada, Jesus, por esse livramento. Vamos ficar de pé. Vamos fechar aí os corredores aí. Pega na mão do teu irmão. Mostra para ele que você está cheio do Espírito Santo de Deus. Mostra para ele aí que você já é morada do Espírito Santo de Deus. Ore cantarabondas. Pega na mão dele com força, na mão dela com força e diz: glória a Deus. Deus nos livrou dos leões. Ô Senhor, usa aí o teu povo, Pai.
Eis as nossas vidas aqui diante do teu altar, ó Pai. Deus, muito obrigada por ser um Deus tão zeloso, por ser um Deus tão amoroso, por ser um Deus que cuida de nós. Pai, mesmo quando estamos perecendo, sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Mesmo quando parece que o barco vai afundar, Jesus, nós sabemos que o Senhor cuida de nós. Sabemos que no momento certo o Senhor vai levantar e vai dizer só uma palavra, Pai. E o vento vai cessar e a chuva vai parar, a tempestade vai parar. Deus, e vai se abrir, Pai, os céus e o sol vai brilhar, a cantará bondades. Oh, meu Deus, toma os teus filhos, ó Pai. Toma cada um deles, esse irmão, essa irmã que está vivendo grandes conflitos, Senhor. Pai, que está lidando, Pai, com situações onde o pecado, Deus, tem lhe afrontado, tem lhe desafiado, Senhor. Ajuda ela, ajuda ele, Pai, a fugir da aparência do mal, Senhor. Ajuda ele, ajuda ela, Pai, a dizer não. Fala aqui não. Aqui não tem altar para outro Deus, não. Aqui só tem altar para o Deus de Israel. Aqui só tem altar para o Yeshua HaMashiach. É somente a Ele que eu adoro. É somente a Ele que eu temo. Ó Senhor, ajuda essa jovem, Pai. Esse adolescente, Pai, que está vivendo os conflitos da idade. Que está vivendo as propostas, ó Deus. As propostas da idade, da juventude. Essa mulher, ó Pai, que está sozinha, que está solteira.